Gente, aqui a regulação da publicidade é questão de informação. Este capítulo, na realidade, tem informação, né? Tem também uma apanhada histórica da publicidade no Brasil, bem importante que vocês leiam, porque tudo que tem ali acaba sendo, digamos assim, crucial para você entender a propaganda no Brasil. E a gente tem no país um órgão que regula a propaganda, que é o jornal. Regula em que sentido? De forma bem ampla, gente. Eles vão dando as regras de o que pode ser, como se pode criar publicidade no Brasil e a propaganda no Brasil. Então, finalmente, essas orientações, né, esta normatividade, ela tem razão, porque a gente vive em sociedade e a gente precisa ter órgãos, empresas, éticas, que trabalhem com o veicular. Gente, eu fiz aqui um ajuste no microfone. Me digam se vocês estão ouvindo melhor agora. Nossa, melhorou muito. Opa, pois tá bom, ótimo. Acho que foi alguém, parece que a máquina ele vai mudando, ou alguém aqui deu uma aula anterior e mudou, tá? Então vamos lá, Lilian, aqui é o livro, é o volume 3, tá? A gente está trabalhando o volume 3, que é o texto publicitário. Então vamos lá, Beatriz, está tudo bem agora, né? Vamos lá. Então, gente, nós temos no Brasil o CONAR, que é um órgão, um Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né, que vai dizer as regras de produção, de criação de publicidade, de propaganda, mas aqui a gente precisa desta informação aqui, especificamente hoje, para a gente começar a correção dos exercícios e dar continuidade na quarta-feira. Estrutura do texto publicitário. Vou ler com vocês, tá? Entendam que este capítulo de publicidade é importante que vocês leiam todo em casa, tá? Não fique esperando só o professor analisar tudo com vocês, que aqui tem informação que eu não preciso ficar lendo com vocês, basta uma leitura individual de cada um de vocês. A gente vem aqui no Bernoulli só na hora que precisa pontuar mesmo, tá? A estrutura. Assim como tem a estrutura do texto dissertativo, dos textos escritos, gente, o texto publicitário também tem uma estrutura que ela é seguida na maioria das vezes, pode até haver alguma variação, mas de modo geral, ela vai apresentar o que a gente vai analisar agora, tá? Há uma grande variedade de publicidades e propaganda, vocês ainda lembram a diferença entre publicidade e propaganda, né? Resumindo, a publicidade está mais voltada para o lucro, né? Ou seja, produtos comercializados, e a propaganda ela é mais voltada para a transmissão de ideias, né? A gente vê mais propaganda de órgãos governamentais, mas não somente eles. O que torna difícil apresentar uma descrição precisa da estrutura desses textos sem incorrer em generalizações. O fato é que, por anunciarem diferentes produtos e serviços, cujos consumidores também têm perfis variados, os textos publicitários e de propaganda podem assumir diferentes configurações, ou seja, estrutura. Apesar disso, esses textos apresentam algumas características constantes. Observe a publicidade a seguir, produzida em 2011, atentando para as descrições de cada uma das suas partes. Então, aqui, a gente já identifica, aqui a gente tem um carro,
e um carro que eu nem sei se ele foi deixado de ser fabricado aqui no Brasil, comercializado, ou se ainda é um número muito reduzido, que já a gente tem modelos mais modernos, né? Que é um carro chamado Kombi, modelo Kombi. E nós temos bem aqui, gente, o fabricante desse carro, né? A marca, que é o logotipo da marca. Não se põe o nome, né? Uma frase. Você põe só o logotipo porque vai identificar. Então, o que é que nós temos aqui de início? Como a nossa leitura ocidental é de cima para baixo, da esquerda para a direita, aqui a gente vai ver o quê? O título, que tem o objetivo de promover o interesse do público pela imagem. Então, o título, gente, é aquilo que a gente já viu em outros textos, alguns textos. É como se fosse uma pista que vai o quê? Te induzir a ver o restante do anúncio, o restante da propaganda, porque propaganda institucional também tem um título, né? E motivá-la a prosseguir na leitura, a fim de conhecer o produto ou a ideia anunciada. Então, o que é que nós temos aqui? Deixa eu aumentar bem aqui a imagem. Não é você que acha genial com um carro com 3 portas? É uma pergunta, né? Gente, se é uma pergunta, logo no título do anúncio, qual é o efeito dela no leitor? Me digam. A pergunta é: não é você que acha genial um carro com 3 portas? Qual o efeito de uma pergunta? Não tenho certeza. Não tem certeza? Esperar uma resposta. Se você lê um anúncio publicitário, a primeira coisa que você lê é uma pergunta, qual é o efeito em você? Você abandona o texto publicitário? Ou você fica pensando em qual seria a resposta? A gente pensaria em qual seria a resposta. Isso aí vai te induzir a ver o restante do anúncio? Vai ou não? Provavelmente. Provavelmente, né? E mais ainda se for o produto que for do teu interesse, que for uma coisa que, digamos assim, seja do teu universo, que você goste, mesmo que você não vá consumir, mas a gente tem uma certa curiosidade. Aí depois deste título, gente, que ele tem que ser muito bem pensado, porque ele é o quê? A porta de entrada do anúncio, e ele tem que incentivar, ele tem que ser construído de modo a atiçar a curiosidade do leitor do anúncio, né? Aí vem a imagem, porque a imagem na propaganda e no anúncio publicitário mais ainda, ela é crucial para prender a atenção do leitor, aqui no caso de uma propaganda impressa, não é de vídeo, né? Então, aqui nós temos a imagem, a ilustração que normalmente compõe um anúncio, costuma ter seu sentido delimitado pelo título que a acompanha e orienta a sua significação. Então, aqui tem que ter um casamento, gente, entre título e a imagem do anúncio. Não esqueçam disso. Quando vocês estiverem analisando numa avaliação ou em qualquer circunstância de exercício, tem que haver uma boa agência publicitária, ela faz essa organização do texto publicitário de modo que haja uma condução do raciocínio do leitor e há um casamento entre o título e a imagem. Por quê? Porque é a sequência do raciocínio, tá? Então, o título tem que ser bem pensado porque ele tem que estar relacionado com a imagem. Da mesma forma, a imagem é como se fosse a resposta. Nesse caso aqui, o título é uma pergunta, a imagem vai ser uma resposta a esta pergunta. Qual é a pergunta? Vamos voltar lá. Não é você que acha genial um carro de 3 portas? Então, aqui ele está fazendo alusão, gente, a um público que gostaria de ter um carro de 3 portas, que acha genial a ideia de ter um carro de 3 portas. E aqui, em razão do ano, que bem que está falando 2011, essa propaganda é de 2011, foi lançado um outro carro que foi assim um sucesso, né, na época, e esse aqui está fazendo uma espécie de alusão à ideia desse outro carro que foi lançado,
que tinha uma dos fatores, um dos critérios da propaganda, né, para a criação da propaganda do carro, foi a ideia da carro com 3 portas. A gente vai já ver isso aqui. Então, depois do título e da imagem, o que é que nós vamos ter aqui? Nesse tipo de texto de propaganda, a gente tem um texto maior que visa dar informações sobre o produto ou serviço e provar a qualidade do que se anuncia. Quando se fala em provar a qualidade, gente, é aquilo que a gente já tinha visto na aula passada, é apresentar o benefício que aquele produto vai trazer para a tua vida, né? A fim de ampliar o argumento do título. Então, aqui, bastante informações sobre esse veículo Kombi, descontos especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais. Gente, descontos especiais para esse nicho. Por que para esse nicho? Porque são os maiores consumidores desse tipo de veículo. Não é um cidadão comum que vai só levar os filhos para uma família pequena, não é para passear, não é para viajar, é mais quem está o quê, gente? Usando no transporte de carga em pequenas empresas. Aí vá até uma concessionária e confira as taxas de financiamento do BNDES. Por que BNDES? Porque é um banco que faz financiamento para micro e pequenas empresas. Aí depois ele tem a Kombi, tem o melhor custo-benefício do mercado. Então, todas essas informações que vêm depois, gente, é sempre para entregar o quê? Qual é a vantagem que aquele produto vai trazer na vida do consumidor? É um utilitário que carrega fechado 1 tonelada de carga de história. Então, é história, veja, ó, 1 tonelada de carga e de história. Significa o quê? Que é um carro antigo, mas é um carro que tem uma história, digamos assim, razoável, bonita para contar em relação ao consumidor. É resistente, é confiável e durável. Prova disso é que até hoje é fabricada. E agora não é flex. Não é flex só no uso e na quantidade de passageiros, com 9, 12 ou 15. É flex também no motor, mais moderno e robusto. Então, houve uma reformulação do modelo, né? Algumas melhorias para poder concorrer com os carros mais modernos. Se tudo isso, veja que está grifado aqui, ó. Se tudo isso você não acha um carro genial, tudo bem. Ela também tem 3 portas. Então, isso aqui é um slogan que vocês sabem que algumas propagandas elas vêm impressa em revistas e jornais, mas também tem o correspondente àquela propaganda, àquela campanha, na mídia televisiva, né? Então, o slogan seria uma frase concisa, ou seja, curta e marcante, de fácil memorização, a qual apregoa a qualidade e a superioridade do produto, ou seja, a vantagem que ele vai trazer, serviço ou ideia anunciada. Quem lembra de algum slogan de produto? É o que mais marca a gente. A frase curta, concisa e impactante. Quem lembra aí de algum slogan para a gente sair bem aqui do anúncio da Kombi? Lá, 70 alunos, ninguém lembra de nenhum slogan. Qual é o slogan da Coca-Cola, gente? Marcelo, Arthur, slogan da Coca-Cola, quem me diz? Vocês estão acordados? Eu vou ver aqui se tem algum sininho para eu tocar. Se a plataforma tem um sininho. É Eu avisar delicioso e você. refrescante. Qual? Ah, delicioso e refrescante. Da Coca. Aham. Aí o Pedro botou aqui Hot Wheels, vai encarar? O que é Hot Wheels? É que são aqueles carrinhos, é, Pedro? Sim. Pedro tá lá naqueles carrinhos miniatura, é Hot Wheels? Do McDonald's, amo muito tudo isso. Uhum. Muito bem. Então, vocês estão lembrando o que, gente? Slogan de produtos que certamente, em algum momento, ou ainda é, ou já foi do interesse de vocês, né? Meninas, agora eu quero saber das meninas. Slogan de algum produto que marcaram, que não sai da cabeça de vocês? Eduarda,
Maria Cristina, Ana Luísa, tem muita gente aqui, são 72 alunos. Vamos lá? Ah, Beatriz, essa aí é demais. A Beatriz lembrou de um que não sai da cabeça da gente mesmo, porque também são muitos anos do mesmo slogan, né, Beatriz? Pintos, impossível não comprar. Fesc, inglês e espanhol é Fesc. É verdade, Cristina. Meninas, mais algum produto para a gente voltar lá para o nosso? A da Skol desce redondo. É verdade, o Marcelo, Skol. Então vamos lá. André. Desconto para jovem na Kombi, acho que meio difícil. É porque eles vão focar em quê? No nicho da empresa, que são os microempresários, né? Que têm pequenos negócios. Porque a Kombi... Quem é o que... Vocês já andaram de Kombi, já? Algum de vocês? Nunca na minha vida. Nunca, né? Ninguém entrou numa Kombi para pegar uma carona, qualquer coisa assim. Gente, eu já andei de Kombi, era transporte escolar antigamente. Vocês imaginam um monte de gente, muitos alunos dentro de uma Kombi. É como se fossem esses transportes escolares que a gente tem hoje em dia, esses modelos maiores, só que era um modelo pequeno, né? O Modoril, né? Bianca, a Dor sumiu. Essa daí também é clássica. Então, vamos voltar aqui para o texto. Então, nós temos título, imagem, o texto que dá as informações, a marca e o slogan. Muito bem. Partindo dessa estrutura, vamos analisar este anúncio da Heinz. Qual produto da Heinz vocês conhecem ou já consumiram? Qual produto? O Você já ketchup? consumiu? É o clássico, né, da Heinz, mas eles vendem também outros, a maionese, Barbecue. o molho, né? Gente, esse anúncio não, ele foge um pouquinho à regra daqui dessa estrutura, né? É um anúncio em inglês, não é de uma campanha brasileira. E o que é que a gente tem aqui? Ele é muito simples, mas apesar de ser muito simples, ele é muito eficaz. Tem título? Aqui em cima? Vocês lembram que lá naquela estrutura que a gente viu na aula passada, aqui em cima seria o quê? A promessa do produto. O que é que ele promete para a gente? Seria o título, né? No meio, a gente teria a imagem, do lado esquerdo, as informações que já são, digamos assim, de conhecimento compartilhado, né, com o leitor. Do lado direito, informações novas sobre o produto. E aqui a gente teria alguma outra coisa sobre o produto. Aqui a gente não tem essa estrutura clássica. Nós temos um fundo vermelho, tomates fatiados, né? E no meio dessas fatias de tomate foram impressas aqui. É como se fosse o quê, gente? Como é que a gente chama isso aqui? Que identifica a marca nos produtos. Lá, puxem a memória de vocês. Gente, a aula é eu e vocês, né? Não estou sozinha, não. Vamos lá? É o rótulo? Sim. O que é que tem nesse rótulo? Quais são as informações do rótulo? A marca A marca, e o nome do produto, né? Que é o ketchup de tomate. produto, E a validade. aí a quantidade, a validade, e atrás tem um outro rótulo com informações nutricionais, etc. Né? Muito bem. Abaixo a gente tem uma expressão em inglês. Quem sabe inglês e traduz para mim? Ah, não, tem bem aqui do lado. Ninguém cultiva ketchup como a Heinz. Gente, cultivar não poderia ser produzir? Será que o verbo cultivar vai ter mais efeito do que produzir no caso da propaganda desse ketchup da marca? Por que é cultivar? E só tem uma frase, nada mais. Porque o ketchup deles
a premissa do ketchup deles é ser natural, é ser feito totalmente de tomate. Com poucos Pouco conservantes, né? conservante, etc. Exatamente. Aí o verbo cultivar tem grande relevância na propaganda, tá? Vejam que ela é muito simples. A formato da garrafa foi mais ou menos montado com fatias de tomate. Então, é para dizer o quê? Que é mais puro do que os demais ketchups do mercado, né? Porque nos outros tem muita mistura, tem produtos que dão aquela consistência meio que de goma, né? Que agora eu não sei dizer para vocês qual é goma xantana que eles chamam, se eu não me engano, né? Porque eu olho o rótulo, aí eu memorizo algumas palavras. Então, é muito eficaz essa propaganda, embora ela não siga o quê, gente? Essa estrutura bem aqui da Kombi, né? Aí depois a gente vai ter o contexto de circulação, isso aqui vocês devem ler. Aqui uma informaçãozinha sobre merchandising, né? Todo mundo sabe o que é merchandising, que é diferente de marketing. O que é marketing, gente? É a publicidade em si. E o que é o merchandising? Alguém já leu? Sabe diferenciar o que é? Alguém pode dizer? Pelo que eu me lembro, era tipo assim, contava uma história, aí no final fazia uma propaganda, tipo, dois jovens saindo do cinema, aí do nada aí tem um anúncio do troço. Era algo assim, pelo que eu me lembro. O merchandising, o que chama de merchan, na realidade, é quando a empresa ela faz a propaganda dentro de um programa de TV. Pode ser, aqui no caso, a gente tem uma foto do programa do Eric Jacan, né, que é um programa de culinária, o MasterChef Brasil. Então, vejam que o que ele está fazendo o merchan aqui, gente, é de um produto da marca Cif, que é produto de limpeza doméstica, né? E tem essa marca aqui, ele tem um produto de limpeza de cozinha. Então, o merchandising ou merchan é quando se faz a propaganda do produto dentro da programação de uma TV. Na novela, pode ser que, por exemplo, você está assistindo uma novela e de repente aparece a personagem está utilizando um produto e aparece a marca do produto. Ali é merchan. A empresa está pagando por aquele anúncio dentro da programação, tá? Em filme eu não lembro se tem, pode ser que haja, em novelas, em programa de TV, em programa de auditório, programa de culinária, etc. Aí está falando aqui do filme Show de Truman, Show da Vida, que eu acho que vocês já assistiram. Acredito até que algum professor da sociologia ou filosofia já deve ter analisado com vocês. Vocês lembram? Se já assistiram, se foi pedido por algum professor na escola, trabalhe sobre isso aqui? Recordam? E tem esse panfleto de cartomante distribuído nas ruas. Hoje em dia, eu acho que vocês pouco andam a pé pelo centro da cidade, mas antigamente as ruas de Teresina eram cheias de panfleto na rua desse tipo de propaganda, né? De cartomante, de pequenos serviços, do eletricista. Isso aqui também é um tipo de propaganda. E a gente tem aqui no Bernoulli, né? Esse quadro com os tipos de mídia, né? Eletrônica, impressa, indoor, e os locais e características dessa mídia, como é que ela vai acontecendo ao longo do dia e como a gente vai consumindo os produtos dessa mídia. Mais adiante a gente tem um texto do Drummond, falando exatamente sobre o homem, quando ele se torna consumidor e também ele é a própria etiqueta, ele diz, olha, o título Eu, etiqueta. Isso acontece muito com o jovem, a necessidade de utilizar determinadas marcas para se inserir num grupo. Isso é bem comum, mas isso, digamos assim, não é a vida inteira, que a gente passa por uma fase da vida, sim, e tem as formas contemporâneas da publicidade. Eu já li isso aqui, gente, e eu realmente não conhecia esse Advergame. Vocês conheciam? Não. Não? Então, é propaganda dentro de games.
Qual a propaganda dentro do game que a gente está vendo aqui? Do posto Ipiranga, né? Aí tem esse social advertising, nem sei como é que pronuncia. Tem esses spots, jingles e vinhetas, que isso é comum, vinhetas, jingles, isso é lá do rádio antigo, né? Sempre teve. E esse aqui que é bem interessante, que é o unboxing, né? Conhece o unboxing, que é mais da esfera de vídeo, né? YouTube. Alguém já fez unboxing? Fazer, não, mas já vi Mas já vários viu, vídeos. né? Tu sabe explicar o que é, André? Bom, é quando você tá abrindo, tipo, você tá abrindo um produto da embalagem. Por exemplo, chega uma encomenda de um notebook de uma determinada marca que está patrocinando você para você abrir o produto em vídeo, mostrar as especificações do produto, o que ele faz de diferente dos outros concorrentes e outras coisas assim. E para quem Aí, ele enviar. aí acaba que você trabalha mais como um youtuber, né? É como se fosse isso, né? A ideia, Sim. porque você acaba virando um influenciador também, né? Afinal de contas, você está fazendo a propaganda, abrindo o pacote de encomenda e especificando e dizendo as qualidades, né? Porque você não vai dizer defeito, né? Você está sendo pago pela empresa. Então, gente, alguma pergunta? Não esqueçam que vocês devem ler, porque o nosso tempo não é suficiente para eu ler isso aqui tudo com vocês e falar de tudo isso aqui. E tem informações aqui do capítulo que é mais a título mesmo de ampliar o repertório de vocês. Aí eu queria fazer essas 3 primeiras questões da página 82, deixa eu ir para lá, para 82. Nós temos aqui questões que são do exercício de aprendizagem, e essa aqui, por exemplo, a gente tem 2 carros, né? Vejam que primeiro veio o carro antigo, você viajando quando pequeno, lembra lá da infância, como era o carro. Outra propaganda da marca Volkswagen. E agora o novo modelo, você viajando quando grande, né? Aqui fazendo um paralelo, como era o carro antes, como é agora. Nós temos outro aqui, que é uma propaganda do Ministério Público do Trabalho. Escravidão no Brasil não é analogia, é realidade. Então, essas questões eu não pedi para vocês, porque elas são questões que é mais para a gente fazer mesmo junto em sala de aula. Tia, Oi. posso fazer só um comentário rápido sobre a propaganda da Volkswagen? Pode? É que as duas são bem parecidas, né? As duas propagandas da mesma marca, elas têm o mesmo fundo branco com É, a verdade. A da fontinha. Kombi, né, que você está falando? Sim, É. Talvez, André, isso tenha algum sentido relacionado a quê? Ao estilo, e a agência publicitária, ela vai montando uma espécie de portfólio daquela marca, né? Porque as agências, as grandes agências do país, elas têm grandes clientes, os seus clientes são grandes empresas, então eles criam, até mesmo no modo de elaborar a propaganda, eles criam uma marca, um tipo, um estilo para aquela empresa. Você fez uma excelente observação, é verdade. se você observar, até a fonte da letra é a mesma. Sim, é verdade, até a fonte. É. Então, vamos aqui. Aqui tem uma propaganda antiga do Omo, como eram as propagandas antigas, gente. Era desenho, né? Um misto de foto e desenho, mas eu acredito que aqui seja desenho de verdade. Aí o Omo antigo. Aqui nós temos 3 propagandas do sabão em pó Omo de épocas diferentes, de 1950, de 1980 e de 2000. Para a gente ver a diferença também do uso do consumidor, mas, gente, de perspectiva do produto. Vejam aqui. Agora, novo, sem. Não estou conseguindo ler isso aqui. Não estou conseguindo ler o que a moça está falando aqui, né, no desenho. Alvura que só homo dá. Aí tem a outra de 1960. Brancura e longa vida só com homo. Ó,
Só com o homo, só o homo faz isso. Aí já tem uma fotografia da mulher mostrando. Aí, da década de 80, grátis, leve o amiguinho, deixe para casa. Já vai sair, gente, da esfera doméstica, só da mulher fazendo a propaganda do produto de uso doméstico, já vai trazer aqui uma associação, o quê, gente? Com a família, com as crianças, que vai levar um amiguinho, deixe para casa, algum tipo de... É uma revista, né, da Turma da Mônica. E, nos anos 2000, nós temos aqui uma criança tomando banho de mangueira. Qual a associação que a gente pode fazer do homem com a criança tomando banho de mangueira? Ela Quem está sabe? se limpando. É o quê? A criança está se limpando. Igual Limpando? lavando, sei lá, uma coisa assim. Não é uma brincadeira, não? Pode ser também. É naquelas brincadeiras que a criança acaba sujando a roupa, se melando, cai na lama, se suja, mas o homem vai dar conta de limpar tudo? Então, você percebe que ao longo das décadas a propaganda do mesmo produto foi mudando, né? A campanha foi mudando também, o que, gente? O foco, né? Saiu da esfera da mulher, porque só a mulher limpava, só a mulher lavava, só a mulher se preocupava, e foi trazendo aqui um foco mais na família, né? Especialmente nas crianças. Então, vamos aqui para a página 80. Fiquei impressionado com o tempo que o homem existe. Eu não sabia que era tão antigo. Tem muito produto que a gente consome há muito tempo, que as gerações anteriores consumiam, que a gente nem tem ideia. Muitos mesmo. No nosso livro Bernoulli tem até um texto, gente, dando informação sobre o leite condensado. Quem leu? Lembra desde quando que o leite condensado é produzido e propagado? Deixa eu ver se eu acho ele bem aqui. Quem sabe há quanto tempo a gente consome leite condensado? Ah, eu acho que não foi aqui que eu vi, não. Perdão. Foi aqui. É porque eu estava lendo um outro livro sobre publicidade para complementar as ideias para vocês, mas eu achei, tá aqui. Leite Moça Nestlé, em meados do século XIX. O que que significa meados do século XIX, gente? Meados significa o quê? Metade. Metade, ó. Meados do século XIX, um químico alemão residente na Suíça, foi ele que começou aqui toda a história do leite condensado, né? No ano de 1867, o sucesso do produto começou uma transformação de grande envergadura e foi produzido e se espalhou pelo mundo. E quando chegou aqui no Brasil, ele tinha um outro nome, né? Primeiro foi fabricada a farinha láctea pela Nestlé, aí chegou esse leite, né, condensado. Por que que chama leite condensado? Boa pergunta. Por que que ele foi criado condensado? Quem sabe me dizer? Porque é mais denso? Será que não é a praticidade na hora do consumo, na hora de guardar, de conservar? Depois vocês vão ler isso aqui, tá? E aí, quando chegou no Brasil, chegou com o quê, gente? Estou procurando bem aqui para vocês. Chegou com a imagem da camponesa suíça, porque ele foi inventado, né, e produzido lá na Suíça. Veio com esse desenho da camponesa suíça. E aqui no Brasil as pessoas começaram a falar, né, o leite moça. Por quê? Relacionado a quê? A moça que tem no desenho, né? Desenho aqui da marca. Leite condensado, marca moça. Por isso que a gente chama leite moça, mas é bem antigo. Está na página 82. Tia, Hum. eu fui pesquisar aqui na internet o leite condensado quando ele surgiu. Aí eu escrevi condensado errado, apareceu um troço que disse 1827. Aí eu ajeitei a escrita e foi 1856. Estranho. Sim, é.
Mas talvez seja assim a ideia do químico, né? De como fazer o leite ser conservado e depois a criação da marca para ser vendido. Talvez seja essa a diferença. Vamos à primeira questão. Observe o texto publicitário da revista Continente. Eu não conheço essa revista, mas aqui tem um texto, uma propaganda, gente, uma publicidade muito simples, né? Tem a imagem e abaixo da imagem com o que está sendo oferecido e o valor. Então, vamos aqui. Assinatura anual da revista Continente. É a revista impressa anual. A assinatura custa quanto? R$ 150. Só que quando você assina a revista impressa, você ganha a digital grátis, ou seja, você ganha o acesso à revista impressa. Você assina a impressa, que você vai receber durante um ano, e também pode acessar a revista digital. Depois, abaixo, a gente tem a assinatura digital. Agora, só a digital custa R$ 42. Se você recebe a impressa mais a digital, 150. Só a digital, 42. Então, vamos lá. Quando fala aqui da digital, gente, essa revista digital, ela está sendo visualizada em que eletrônico? Como é que chama esse? Em um tablet, tá? Então, vamos lá. A análise deste texto revela as versões impressa e digital promovem mudanças de consumo e oferta. Esta aqui é a questão correta, tá? Agora me diga qual é a mudança de consumo e de oferta que a gente tem aqui. A resposta diz que as versões impressa e digital promovem mudanças. Que tipo de mudança? De consumo e de oferta. Me explique qual é a mudança que a gente encontra aí no anúncio. Eu preciso agora que vocês falem, vocês façam a análise, porque é para nossa avaliação isso aqui que a gente está fazendo. Então, eu não quero ficar falando sozinho. Seria que as pessoas gradualmente estão mudando para o meio digital, apesar que ainda não tem grande oferta sobre isso, ou alguma coisa assim. De consumo, muitas pessoas deixaram de assinar a revista impressa, elas assinam mais a digital, por quê? O que está sendo ofertado só na digital? Um valor menor, né? Você faz a assinatura anual só da revista digital, você vai pagar menos, então o consumidor geralmente está preferindo pagar menos, né? Se ele tem acesso, se ele tem internet, se ele tem os eletrônicos para fazer esse acesso, ele vai preferir pagar menos. No entanto, há pessoas que ainda gostam, gente, de pegar a revista impressa, é como um livro, né? Há muitas pessoas, eu sou uma delas, que gosta de pegar, de manusear, de passar folha, de fazer anotação. Então, tem essa mudança de padrão de consumo e de oferta das empresas, né? Você pode fazer a impressa, assinatura impressa, mas pode fazer só a digital e pagar valores diferentes. Naturalmente, quem gosta de trabalhar com os eletrônicos vai preferir a digital porque é mais barata. Vamos ver os outros itens. Dá tempo de a gente ver. Por que os outros itens estão errados? A revista eletrônica desvaloriza a impressa? Não, gente. Se desvalorizasse, ela não estaria sendo oferecida aqui. Ainda há pessoas que gostam da revista impressa. O acesso à revista impressa ocasiona prejuízo ao produtor? De modo algum. Qual é o prejuízo que ele vai ter? Se ele vai lucrar também, né? A diferença de valor se dá porque aqui na impressa tem todo o custo de impressão do material e de entrega, né, nos estados, nas cidades. E aqui sai mais barato, mas não desvaloriza e nem ocasiona prejuízo. Na letra D, as versões digitais favorecem o mercado de computadores? Não, está favorecendo nada. Você pode olhar digital pelo computador, mas também pelo tablet, né? Pelo celular, hoje em dia. Letra E, a versão impressa é mais completa, de melhor resolução? Não.
O que tem na impressa tem também na digital, é a mesma informação. Então, aqui o nosso horário acabou, quero aqui baixar a nossa frequência, para a gente, na quinta-feira, na quarta-feira, nós vamos dar continuidade desta correção da página 82 até a página 88, todas as questões. Quem ainda não fez, por favor, faça, porque na quarta a gente vai fazer correção comentada e eu queria que vocês participassem mais para fazer análise dos anúncios, tá? Beijo para vocês e até quarta.